Olá pessoal, continuando a leitura do livro O que é Filosofia, de José Ortega y Gasset. Eu havia parado no capítulo 2, na página 36. Vou continuar daqui, tá? Mas quando essa prolongação da juventude já se tornou impossível, ainda é possível decidir-se belamente pela grande generosidade e, já que não se pode viver uma nova vida que chega, alegra-se com os outros a vivam. Querer que o porvir seja distinto de nós, estar resoluto à aventura de deixá-lo à sua novidade invasora, sua juventude. E o problema do homem maduro, o passado já o derruba, e fermenta nele o ressentimento, a crepitude pelo futuro. Ao mesmo tempo, sente ainda próximo sua juventude, ainda está junto dele, mas não está nele. Mas ao lado, como um troféu na parede, lança o escudo, grita de guerra. Já inválido e paralítico, não importa que venha outra juventude, mas que a dele não pode voltar. No Saara se ouve um adágio que desenha em sua sobriedade toda a cena do deserto, onde homens rebanham tropéis de mula, tenha de beber um pequeno pântano, diz assim simplesmente: bebe o poço e deixa teu posto a outro. É o lema de geração de caravana. Esse conselho de alta higiene vital nos desviou gravemente da rota que íamos. Eu queria simplesmente dizer que a articulação de 3 gerações em todo o presente produz a mudança dos tempos. A geração dos filhos é sempre um pouco diferente da dos pais. Representa como um novo nível do qual se sente a experiência. Só que, ordinariamente, a diferença entre os filhos e os pais é muito pequena, de sorte que predomina o núcleo comum de coincidências, e os filhos se veem a si mesmos como continuadores e aperfeiçoadores do tipo de vida que levam seus pais. Mas às vezes a distância é enorme, a nova geração não tem quase nada em comum com a precedente, então se fala de uma crise histórica. Nosso tempo é desta classe e o é de forma extrema. Embora a mudança viesse se preparando subterraneamente, brotou de maneira tão brusca e pronta que em poucos anos transformou a face da vida. Desde há muitos anos, eu anunciava essa transformação iminente e total. Foi em vão, só recebia censuras, atribuía meu anúncio à comichão por novidades. Tiveram de vir fatos com suas focinheiras para calar as bocas maledicentes. Aí está diante de nós uma vida nova. Mas não, ainda não está aí. A mudança vai ser muito mais radical do que se está vendo, e vai penetrar em estranhos tão profundos da vida humana, em estratos tão profundos da vida humana que, instruídos pela experiência passada, não estou disposto a dizer tudo o que entrevejo. Seria inútil, assumiria sem converter, assumiria porque não seria entendido, melhor dizendo, porque seria mal entendido. O caso é que está aí uma onda recém-chegada de tempo novo. Terá de saltar sobre ela quem quiser se salvar, quem resistir, quem não quiser compreender a nova fisionomia que o vive e adquire, ficará submerso no irremediável ressaca do pretérito, em todas as ordens, em todos os sentidos, em sua obra, se for intelectual ou artista, seus amores, se for sentimental, em sua política, se for ambicioso. Foi convincente termos tratado o primeiro contato com o tema das gerações. Mas o que foi dito é, de fato, só um primeiro contato, um aspecto externo desse fato tremendo radical com o qual vamos tropeçar de forma muito mais vigorosa e decisiva quando chegar a hora de tocar que, tão delicadamente, sem tremor, não sabem o que dizemos, chamamos de nossa vida. Mas tratar-se de indicar os motivos mais imediatos que produzirão a retração e encolhimento do anônimo filosófico nos últimos 60 anos do século X1X que, inversamente, fomentaram sua atual expansão e robustecimento. Notem que toda ciência ou conhecimento
tem seu tema, que essa ciência conhece ou tenta conhecer, e também tem um modo de saber o que sabe. Assim, matemática possui um tema, números e extensão, distinto do tema próprio da biologia, que são os fenômenos orgânicos. Mas a matemática também se diferencia da biologia em seu modo de conhecimento, em sua classe de saber. Para o matemático, saber, conhecer, é poder deduzir a proposição mediante raciocínios rigorosos, fundados, em última instância, em evidências indubitáveis. Por sua vez, a biologia se contenta com generalizações aproximadas de fatos imprecisos que os sentidos nos oferecem. Como modos de conhecimento, essas duas ciências estão, pois, em níveis muito distintos. O matemático é exemplar, o biológico é sumamente tosco. Por outro lado, o matemático tem o inconveniente de os objetos para os quais suas teorias valem não serem reais, e sim, como Descartes e Leibniz definem, imaginários. Mas acontece que no século XV1 começa uma disciplina intelectual, a nova ciência de Galileu, que por um lado possui o rigor dedutivo da matemática, por outro nos fala de objetos reais, como dos astros e, em geral, dos corpos. Isso acontecia pela primeira vez nos anais do pensamento. Passava a existir pela primeira vez o conhecimento que, obtido mediante a precisa deduções, era ao mesmo tempo confirmado pela observação sensível dos fatos, ou seja, tolerava um duplo critério de certeza, um puro raciocínio pelo qual acreditamos chegar a certas conclusões, e a simples percepção que confirma essas conclusões de teoria pura. A união inseparável de ambos os critérios constitui um modo de conhecimento chamado experimental que caracteriza a física. Não é estranho que a ciência dotada tão venturosa condição começasse desde o início a se destacar sobre as demais e a atrair o entusiasmo dos melhores. Mesmo do ponto de vista exclusivamente teórico, mesmo na mera teoria ou conhecimento estrito, não há dúvida que a física seja uma maravilha intelectual. Contudo, desde o início, não se ocultava a ninguém que a coincidência entre as conclusões dedutivas da física racional e as observações sensíveis do experimento não era exata, mas só aproximada. A verdade é que essa aproximação era tão grande que não impedia o desenvolvimento prático da ciência. Não obstante, é certo que duas características do conhecimento físico, sua exatidão prática e sua confirmação pelos fatos sensíveis, não se esqueçam que da patética circunstância de os astros permanecerem submeter às leis que os astrônomos lhe ditam, e com rara fidelidade comparam o encontro que eles marcam a tal hora e em tal ponto do enorme firmamento. Essas duas características, digo, não bastavam para levar a ciência física ao triunfo extremo que ela alcançou em seguida. Uma terceira peculiaridade veio exaltar desaforadamente esse modo de conhecer. Aconteceu que as verdades físicas, além de suas qualidades teóricas, tinham condições de ser prováveis para conveniências vitais do homem. Partindo dessas verdades, o homem poderia intervir na natureza e moldá-las em benefício próprio. Essa terceira característica, sua utilidade prática no domínio sobre a matéria, já não é uma perfeição ou virtude da física como teoria e conhecimento. Na Grécia, essa fertilidade utilitária não teria influência decisiva sobre os ânimos, mas na Europa coincidiu com o predomínio de um tipo de homem, o chamado burguês, que não sentia a vocação contemplativa teórica, mas prática. O burguês quer se alojar comodamente no mundo e por isso intervir nele modificá-lo ao seu prazer. Por isso a idade burguesa se gaba, antes de tudo, pelo triunfo do industrialismo em geral, das técnicas úteis à vida, como são a medicina, a economia, a administração, a física, recebeu um prestígio sem par porque dela emanava a máquina e a medicina. As massas médias se interessaram por ela não por curiosidade intelectual, mas por interesse material. Em tal atmosfera se produziu o que poderíamos chamar do imperialismo da física, entre aspas. Para nós, nascidos e educados em uma época que participa desse modo de ser, parece coisa muito natural, e mais natural e sóbria.
Entre os modos de conhecimento se ortogue meu primado daquele que seja como for, enquanto teoria nos proporciona um domínio prático sobre a matéria. Mas, mesmo nascidos e educados naquela época, um novo ciclo começa em nós, posto que já não nos contentamos com este princípio pronto e nos faz ter tão natural utilização da prática como norma de verdade. Ao contrário, começamos a nos dar conta de que esse empenho em dominar a matéria e fazê-la cômoda, que esse entusiasmo pelo comfort quando se faz dele um princípio, tão discutível quanto qualquer outro. E posto em alerta por essa suspeita, começamos a ver que comfort é simplesmente a predileção subjetiva, dito a grosso modo um capricho. A humanidade ocidental tem há 200 anos, mas que não revela por si só nenhuma superioridade de caráter. Há quem prefira o confortável a tudo. Há quem não lhe dê menor importância, enquanto Platão meditava os pensamentos que tornavam possível a física moderna e com ela Comfort levava, com todos os gregos, uma vida áspera no que se refere a trabalho, veículos, calefação e enxoval domésticos, verdadeiramente bárbara. No mesmo período, os chineses que jamais pensaram mais pensaram no mesmo período, os chineses que jamais pensaram no pensamento científico, que jamais teceram uma teoria, teciam telas maravilhosas, fabricavam objetos úteis, construíam artefatos excelentes, de excelentes comfort. Enquanto em Atenas a Academia Platônica inventa a matemática pura, em Pequim se inventa o lenço de bolso. Que fique claro, portanto, que o desejo do conforto, ultima ratio, de preferência para a física, não é índice de superioridade. Alguns tempos sentiram, outros não. Quem for capaz de olhar nosso tempo com um olhar um pouco perfurante, pode prever que ele vai se entusiasmar mediocremente com o imperativo de comodidade. Vai usar desta, cuidar dela, conservar o que foi conquistado e procurar aumentá-la, mas justamente sem entusiasmo, e não por causa dela própria, mas para poder se livrar de exercícios incômodos. Posto que o desejo de comfort por si só não é sinal de progresso, mas aparente repartido da história, como ao acaso sobre épocas de atitudes muito diferentes, seria um tema curioso para o curioso averiguar em que elas coincidem, ou dito de outro modo, que condição humana costumava levar essa devoção pelo cômodo? Ignoro qual seria o resultado dessa pesquisa, só de passagem destaco essa coincidência. Os dois lugares históricos que deram maior atenção ao conforto foram esses dois últimos séculos europeus e a civilização chinesa. E que é em como entre os dois mundos humanos são diferentes tão dessemelhantes? Que eu saiba só isto. Nessa época europeia reinou o bom burguês, um tipo de homem que representa a vontade de prosa, e por outro lado o chinês é notoriamente filisteu nato. Digo isto ao Léo, sem insistência nem formalidade alguma. E o filósofo da burguesia Augusto Comte expressará o sentido do conhecimento com sua consciência fórmula. Science de prévoyance de l'action. Quer dizer, o sentido do saber é o prever, e o sentido do prever é tornar possível a ação, de onde resulta que a ação entende-se vantajosa. Quem define a verdade do conhecimento é, de fato, no fim do século passado, o grande físico Boltzmann disse: nem a lógica, nem a filosofia, nem a metafísica decidem, em última instância, se algo é verdadeiro ou falso, mas o decide unicamente a ação. Por esse motivo, não considero as conquistas da técnica como simples resíduo secundário da ciência natural, e sim como provas lógicas desta. Se não nos tivéssemos proposto estas conquistas práticas, não saberíamos como deveríamos raciocinar. Não há raciocínio correto além dos que têm resultados práticos, fecha aspas. Em seu discurso sobre o espírito positivo,
O mesmo Comte tinha sugerido que a técnica regimenta a ciência e não o revés. De acordo com esse modo de pensar, da utilidade não é, pois, o resíduo imprevisto uma gorjeta da verdade, mas ao contrário, a verdade é o resíduo intelectual da utilidade prática. Pouco tempo depois, nos Álvares Pueris de nossos séculos fizeram desse pensamento uma filosofia, um pragmatismo, com o simpático cinismo do próprio dos Yankees, entre aspas, próprio de todo o povo novo. Um povo novo, por melhor que seja, é um enfant terrible. O pragmatismo norte-americano se atreveu a proclamar esta tese. Abre aspas, não há mais verdade que o bom êxito no trato com as coisas, fecha aspas. E com essa tese, tão audaz quanto ingênua, tão ingenuamente audaz, ingressou na história milenária da filosofia o lobuto norte do continente americano. Não confunda a escassa estima do que o pragmatismo merece enquanto filosofia em tese geral, com um desdém preconcebido, arbitrário, beato pela praticidade humana. Em benefício à pura contemplação, aqui queremos retorcer o pescoço de toda beatice, inclusive beatice científica cultural, que se extasia com puro conhecimento sem fazer dele uma questão dramática. Isso nos separa radicalmente dos pensadores antigos de Platão como de Aristóteles. Há de constituir um dos temas mais graves de nossa meditação. Ao descer ao problema decisivo que é a definição pela nossa vida, entre aspas, tratamos de fazer uma valente autonomia dessa perene dualidade que desdobra a vida em vita contemplativa e victativa, em ação, contemplação, em Marta e Maria. Agora só pretendo insinuar que o triunfo imperial da física não se deve tanto à qualidade enquanto conhecimento como um fato social. A sociedade se interessou pela física por sua fecunda utilidade e esse interesse social hipertrofiou durante um século a fé que o físico tem em si mesmo. Aconteceu e nele, em geral, o que em espécie acontece ao médico. Ninguém considera a medicina como modelo de ciência. Entretanto, o culto que nas casas de valentudinários se dedica ao médico, como em outros tempos ao mago, lhe proporciona uma segurança em seu ofício e pessoa, uma audácia impertinente tão grandiosa quanto pouco fundada na razão, porque o médico maneja resultados de algumas ciências, mas não costuma ser nem pouco nem muito homem de ciência, alma teórica. A boa sorte a favor do ambiente social tende a nos exorbitar e nos fazer petulantes e agressivos. Isso aconteceu ao físico. Por isso a vida intelectual na Europa padeceu durante quase 100 anos do que poderia chamar-se terrorismo dos laboratórios. Agoniado com esse predomínio, o filósofo se envergonhou de sê-lo, quer dizer, se envergonhou de não ser físico. Como os problemas genuinamente filosóficos não toleram resolução segundo o modo de conhecimento físico, ele renunciou de atacá-los, enunciou a sua filosofia contraindo-a ao mínimo, colocando humildemente a serviço da física. Decidiu que o único tema filosófico era meditação sobre o próprio fato da física, que filosofia era só teoria do conhecimento. Kant é o primeiro que adota tal atitude de forma racional. Não se interessa diretamente pelos grandes problemas cósmicos, e sim, com um gesto de policial urbano, detém a circulação filosófica 26 séculos de pensamento metafísico, dizendo que seja suspenso todo filosofar enquanto não se contestar esta pergunta: como são possíveis juízos sintéticos a priori? Acontece que, para ele, o juízo sintético a priori são a física, o factum da ciência físico-matemática. Mas essa colocação não era nem teoria nem conhecimento, partia do conhecimento físico já dado, e não perguntava o que é conhecimento. Fim do capítulo 2, sexta-feira, 5 de abril de 1929. Página 45.